estar aqui para compartilhar com vocês um pouco do que a gente aprendeu nesses 14 anos de casado. Compartilhar algo, sim, que a gente aprendeu e a gente tem colocado em prática. São princípios milenares, não é algo novo. E a gente aplicou algumas coisas, né? Então a gente vai falar hoje sobre 5 princípios pra gente manter um casamento próspero, um casamento firmado, fortalecido, baseado nos princípios bíblicos, né? Porque a gente vê casais que faltou apenas um detalhe, que se eles percebessem que eles estão errando num ponto, e aí o casamento já seria outro. Casamentos não prosperam por gastar tanta energia, às vezes a falta de inteligência emocional, a falta desse controle com os filhos. Então, às vezes os casamentos não prosperam porque tá sempre do mesmo jeito. Pode discutir, pode discordar, mas nunca pelas mesmas coisas. Sempre tem que prosperar, tem que progredir, né? Avançar, melhorar e mudar. A gente vê às vezes casais 60, 50 anos de casados e vivendo a mesma briga que vivia lá quando era desde o primeiro ano de casado. casado. Então assim, não é pra isso, né, gente? Que Deus não quer isso pra nossa vida. Ele quer que a gente viva o melhor, a novidade de vida. O primeiro, não tem como não falar dele, deixar pai e mãe. Gênesis 2, 24. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois tornarão uma só carne. Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém o separa. A gente aprendeu que o homem deixar pai e mãe era nas 3 esferas. Deixar geograficamente, deixar pai e mãe emocionalmente e deixar pai e mãe financeiramente. Ele é mais profundo do que isso. O deixar pai e mãe geograficamente, você sair da casa do seu pai, da sua mãe, e se unir à sua esposa, e ali e tem o emocional. As emoções é muito mais profundo do que o físico, assim, deixar pai e mãe, sair da casa do pai e da mãe. É deixar o pai e mãe, é eles não viverem dentro de você, dentro da sua casa. Quando às vezes as mulheres casam, tem a tendência de vamos ligar pra mãe, pra contar, teve um problema, discordou aqui no casamento, liga pra mãe, liga pro irmão, liga pra irmã, pra contar. E isso é uma coisa que a gente não pode fazer. Quando ele fala, unir-se a sua mulher e os dois serão uma só carne. Então eram dois, se tornaram uma só. Então assim, a gente tem que ter essa transparência. Então, é um propósito, os dois terem o mesmo coração, estarem unidos. É muito mais do que só a carne, o momento de intimidade do casal. É assim, muito profundo isso. Os dois estarem em intimidade de forma que os dois estão unidos com um propósito só. 2 pontos. Unidade você estar ligado dentro do casamento, é ser transparente, é falar a mesma língua, ser aberto, transparente, falar as minhas limitações, falar as minhas dificuldades, falar os meus problemas. E a gente tende ao quê? O nosso orgulho não deixa a gente se abrir e falar o que eu sinto. Essa abertura com o cônjuge, de conversar com o cônjuge, liberdade de expor, colocar pra fora, né? Quando você traz a luz, aquilo sai, aquilo deixa de ser algo que te prende, né? E ter o mesmo propósito. Quando a gente une o mesmo propósito e um propósito bom, não tem jeito do casamento. Com a motivação correta, não tem limite pro homem crescer quando ele tem unidade. Quer um casamento bem sucedido com esse primeiro princípio, deixar pai e mãe e unir-se a sua mulher? Então nessa hora, fala a mesma língua, seja transparente. Deixar pai e mãe, mesmo também propósito. O emocional, não gerar pai e mãe no coração. Deixar pai e mãe é deixar o passado, todas as coisas ruins também. Deixar todos os sentimentos ruins, os ressentimentos. O erro do pai, o filho, a gente começa a cometer os mesmos erros. Porque os nossos pais foram vítimas dos pais, os nossos avós foram vítimas dos bisavós, e assim até chegar na gente. Mas alguém tem que ter um entendimento e falar, agora basta, né? Alguém tem que dar um basta nessa repetição dos mesmos erros. O pai às vezes é muito machista, muito opressor, manipulador. Então tem que dar um basta. Para não passar isso para os nossos filhos, para cortar isso nas gerações. Segundo ponto, honrar pai e mãe, né? Para que te prolongues os dias aqui na terra. Honrar o pai e mãe
e honrar ao mesmo tempo o sogro e a sogra. Se tornou um. O meu sogro e minha sogra é como se fossem meus pais. Então, honrar pai e mãe para que o nosso dia se prolongue na terra é o primeiro mandamento com promessa. Honrar pai e mãe, quando é criança, honrar pai e mãe é obedecer o pai e a mãe. Quando cresce, nós adultos, a gente continua honrando pai e mãe, ouvindo os conselhos deles. Prosperar dos filhos tá honrando pai e mãe. Porque se a gente chega mais longe, o filho é como flecha, né? O Salmo 127 fala que é como flecha na mão do arqueiro. Ou seja, você puxa o filho para perto, quanto mais para perto você puxar, mais longe do seu coração, mais longe ele vai. O filho honra o pai e a mãe, quando criança, obedecendo. Quando cresce, ouvindo os seus conselhos, sempre, né, dando atenção aos pais. E quando eles estiverem idosos, cuidando dos pais. E tudo isso é honrar pai e mãe. Ah, que o Marcelo fale mal da minha mãe e do meu pai. Ninguém gosta. Não. E isso é um princípio que a gente estabeleceu desde o primeiro ano de casado. Não levar isso pro nosso casamento. Um criticar o pai e mãe do outro. Porque a gente vê muitos casais assim, machucados porque a esposa não gosta do pai, ou a esposa não vai com a mãe. E isso é muito importante a gente aprender. Do mesmo jeito que eu vejo ela amar o meu pai e minha mãe, ela vê eu amar os pais dela, isso traz muita alegria no coração. Então e o inverso é verdadeiro, porque você sentir que seu cônjuge não gosta dos seus pais, isso é traz uma divisão entre o casal, entendeu? Então a gente vê muitos casais divididos e machucados por causa do cônjuge não fazer um esforço de amar o pai e a mãe do cônjuge. Né? Crítica, sabe? Tem casal que fica criticando. Ai, nossa, você tá fazendo igual seu pai. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado. A forma que você vai falar. Às vezes, lógico que a gente vê, né? A atitude no outro. Não tem jeito, mas a gente tem que o quê? Ter sabedoria pra ajudar, em parceria, ajudar o outro a perceber, a enxergar, mas com amor. A vulnerabilidade um do outro, a gente fala, nossa, eu tô errando nesse ponto. Quando eu errar nesse ponto, mas como que você gostaria? A gente pergunta, como você gostaria que eu te falasse então? Então faz assim, ó, eu tô errando nesse ponto, chega pra mim, me lembra dessa forma, ó, você tá fazendo igualzinho, assim, né? Um lembrar o outro como... Até a frase, né? A gente combina assim, ó, qual que é a frase que você quer que eu fale? O jeitinho. Com as crianças a gente faz isso também, né? E aí porque aí a gente vai saber que tá com amor. Ele tá tentando me poupar, ele não tá tentando me ferir, ele tá tentando me ajudar. E não tem como a gente querer crescer se um não ajudar o outro, gente. Com raiva do pai quando a gente traz algo do pai e da mãe, geralmente a gente vê cônjuges ficando com raiva. Ah, porque é seu pai, porque é sua mãe. E a gente não entende que eles foram vítimas de outras vítimas, né? Exatamente. Ninguém repete de propósito, ninguém faz proposital. E a gente tem que entender que nós não somos perfeitos para exigir essa perfeição um do outro. A gente é chamado a honrar pai e mãe, e honrar o pai e mãe, honrar a mãe dos seus filhos, e honrar o pai dos seus filhos. Se eu não honrar a minha esposa na frente dos meus filhos, como é que ele vai honrar elas? Ah, meu filho tá sendo desobediente, mal criado com a mas espera aí, como é que você tem tratado a mãe deles na frente deles? Se a gente não honrar um ao outro, como é que os nossos filhos vão crescer nos honrando? Eles veem que o casamento é sólido, a gente é um. Eu falo uma coisa, o Marcelo vai falar outra, a gente não vai falar coisa. Enfraquece o casal. Às vezes eles fazem alguma coisa, às vezes eu ou a Thalita pega e exagera. Às vezes eu olho assim, eu não concordo na hora. Eu olho, nossa, não concordo, achei desproporcional às vezes a bronca. E na frente das crianças, o que eu faço? Você ouviu o que sua mãe falou? Você deixou? Pode? Deixa agora isso e vai fazer, né? Aí a hora que ele sai de perto eu falo, desproporcional. Desproporcional. Assim, mas às vezes a gente fica assim, né? Explodindo assim. Às vezes é até nervoso, né? Mas tipo assim, eu não vou falar na frente deles. Porque se eu estourar na frente deles, não, tá errado isso, ele não vai ficar uma semana. Aí a gente conversa, depois volta lá com as crianças e fala pra eles, ó, o papai e a mamãe conversou, ficou desproporcional realmente, corrige. Mas sempre na mesma língua, falando a mesma
Exatamente. Não na frente das crianças. Nunca desonrando um ao outro cônjuge, tá? Então é honrar pai e mãe e ao mesmo tempo honrar o cônjuge. Está numa roda e aí estão vários casais. Vocês já perceberam que às vezes tem casais que um desonra o outro e fica falando mal, critica, compete. Gente, vamos abortar isso. A gente tem que ser uma unidade, a gente tem que ser uma rocha, a gente tem que ser inabalável, tem que ser firme. A gente faz muito isso dentro de casa, para as crianças também. A gente contagia eles dessa forma. Porque às vezes a gente tá tomando café da manhã, o papai não sei o que, a mamãe, não, mas a mamãe é muito melhor que o papai. Aí a mamãe, não, o papai. Aí eles, vocês são lindos. Eles mesmos gostam. Porque a gente muda a atmosfera. Agora, se há um ambiente de competição, que eu falo, eu quero, não, foi eu. E ela fala, não, foi ele. Então, se há você muda totalmente o ambiente da sua casa, a hora que você começa a puxar as responsabilidades pra você. O ser humano em si, ele tem mania de contar historinha, as narrativas que ele vai criando, e aí ele não assume nem desde Adão e Eva. Não é nem essa geração, desde Adão e Eva. Porque foi a mulher que tu me deste, aí foi pra Eva coloca a culpa na serpente. Então, e ninguém assume. Aí chegou desceu aqui na terra que falou, peraí, eu não tenho culpa nenhuma, eu assumo a culpa da humanidade toda, joga nas minhas costas. Isso é hombridade. Jesus. Ou seja, a gente tem que ser, no mínimo dentro da nossa casa, a gente tem que aprender a fazer isso. Terceiro ponto, eliminar a manipulação. Como assim manipulação? Como assim? Existem dois tipos de manipulação, a ativa e a passiva. Aí a gente descobre que a gente manipula, principalmente os homens, né, com machismo, quer manipular e oprimir. Aí existe também a manipulação passiva, que assim, a mulher, às vezes a mulher, ou pode ser até o homem, né, porque tem mulher que também oprime, que ela é manipuladora realmente também, e tem o homem que é manipulador. Então... O ativo é aquele que é a voz mais alta, ele vai, sabe? oprime é mais nítido. É mais nítido. O ativo, o manipulador ativo, se não tá emocionalmente bem no dia, vai e estoura, né? E aí oprime, fala, estoura. Aí o manipulador passivo, o que ele faz? A gente tem que se sondar, porque a gente sempre tem alguma desses, sabe, dentro do casamento. E qual que é o seu? Eu te pergunto, né? Qual que é o seu? Você é o ativo, que é esse que já tá claro ativo, que tá oprimindo, tá... estoura toda hora, isso. Não sei qual que é o perfil. Ou quer controlar, assim, porque já tem um perfil já mais autoritário. Ou você é o passivo, o manipulador passivo, que é aquele que, por exemplo, ela é mais quieta, né? A esposa que ela é mais quietinha e tal, tá tudo bem, mas aí a hora que ela quer alguma coisa, você quer muito uma joia, uma roupa, uma bolsa, um sapato, ou você quer comprar um tal negócio, um curso, sei lá, enfim, quero fazer uma viagem. Tem gente que faz, né, quero fazer uma viagem, então faz jogo, ou então conta de ou jogo pesado pra baixo, tipo, briga, não fala mais, até ele ceder e fazer. Ou ela cede, ou ela conquista na base sexual o marido, então ela encanta. Ou faz greve, né? Greve, né? É greve. Então assim, ou faz greve, então olha qual tipo pra você. Faz o marido um mendigo sexual, né? Exato. É que fala assim, porque a fulana, você viu a joia da fulana? Você viu? Pra quê? Você viu a roupa da fulana, ela comprou, pagou não sei quantos R$1.000? Fala pro marido. Por que ela tá falando isso? Porque daí a régua do presente dela, a régua da roupa dela tem que ser o quê? A régua que eu falo do preço, tá? Tem que subir. Então ela faz essa chantagem pra manipular o marido. Gente, isso é abominação de Deus. É manipulação, é você fazer por malícia, por uma intenção, é diabólico. Então, cuidado, mulheres. A gente tem que ser é unidade, é parceria, é transparência. Você quer comprar tal coisa, você quer fazer tal coisa, conversa, abre seu coração, não manipule, sabe? A gente tem que ser jogo limpo. Porque como é que os dois vão buscar a liberdade financeira, fazer uma reserva, sendo que os dois não têm um propósito, né, não tem um propósito claro para a família.
Então, metas, né? Aí, tipo, vai juntar dinheiro, aí a esposa vai, compra escondido. Nunca aconteceu, não, já aconteceu sim. Mas aí a gente tem que crescer. Não tem problema errar, né? Errar não é problema. A gente até, o lema aqui de casa é um dos chavões aqui de casa. A gente nunca perde. Quando a gente erra, a gente nunca perde. Ou a gente ganha ou a gente aprende. Ponto. Perdão tem que ser um estilo de vida. Tem que ser um hábito. Jesus, ele ensinou ali uma oração como a gente deveria se comunicar com o Pai. Ou seja, estabeleceu princípios ali na oração, começar exaltando o nome de Deus, porque Deus, ele é Deus, ele é criador, ele não é criatura, né? A gente não pode fazer nenhuma comparação de criatura com o Criador. A cruz, ela é vertical e horizontal. Então, perdoa as nossas ofensas, a gente pede perdão assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Ou seja, a gente pede perdão vertical com a condição e ele nos perdoa. Com a condição da gente perdoar também aquele que tem nos ofendido, né? E Jesus fala assim, mas eu devo perdoar até quantas vezes? Até 7? Ele fala, não até 7, mas até 70 vezes 7. Ou seja, não tem limite pro perdão. As pessoas confundem perdão com sentimento. Fala assim, eu não sinto que eu devo perdoar. Ninguém vai sentir. Você não vai sentir nunca. Uma vez eu ouvi um paralelo assim com ferro de passar roupa. Você pega o ferro de passar roupa e tira ele da tomada. Ele tá quente, você tira ele da tomada. Ele vai ficar frio na hora? Você vai colocar a mão, ele vai estar quente, certo? Então, o perdão é assim. Você decide aqui dentro. Você fala, eu decido perdoar. Aí o sentimento vai esfriando aos poucos. E toda vez que você lembrar, você tem que tirar, você não pode deixar o sentimento vir novamente. Porque quem é mais insano? Aquele que ofendeu ou aquele que deixa a ofensa vir todos os dias e não libera o perdão? Então, às vezes, a gente sofre algumas coisas sofre aí injustiças, sofre decepções, traições e assim, as pessoas confundem perdão com eu devo perdoar e continuar tudo igual. Não é que você deve perdoar, mas a outra pessoa tem que mostrar frutos de arrependimento. Então o perdão tem mais a ver com o ofendido do que aquele que ofendeu. Às vezes aquele que ofendeu nem lembra mais e a pessoa tá lá presa no sentimento. E quando a gente não libera perdão, a gente não tem a vida livre, não prospera, a gente não amadurece, o sentimento vai estar sempre ali. É que nem aquela história da pessoa que foi traída e depois 10, 15, 20 anos depois, toda briga vai jogando na cara. Ou qualquer tipo de ofensa, não precisa ser só traição, né? Ou no tempo de namoro, às vezes, toda vez joga na cara do cônjuge aquilo que errou no passado. O cérebro, ele não discerne, ele não sabe a diferença entre a realidade e os pensamentos. Então, se você trouxer aquele pensamento e viver ele todo dia com vitimismo, porque quem é ofendido, sabe quando que a gente não perdoa? Quando a gente é vitimista, é vitimismo. Porque a gente se sente, como que pode fazer isso comigo? Né? A gente se sente muito justo, aí a gente acha que a gente tem direito de justiça. Então isso é o que? É ego, é orgulho. E o ego, ele é o principal pecado, né? O orgulho. O orgulho, ele é luciferino. Ele é algo assim, todos os outros pecados se desdobram do orgulho. Então, orgulho dentro de casa, toda vez que detectar o orgulho, a gente tem que tirar ele fora. Hoje é o dia de você liberar essa pessoa pra você viver a sua vida, pra você conseguir viver o novo, em novidade, porque hoje é um divisor de águas na sua vida. Pensa uma ferida aqui na minha mão, doeu. Nossa, eu fui traída, eu fui decepcionada, eu fui frustrada. Aí eu ponho o quê? O orgulho é nada mais que uma camada pra tampar. Pra eu não passar de novo essa sensação de dor, porque o nosso corpo é proteção, ele nos ama, então ele tá tentando nos proteger pra não ferir mais. E aí o que eu faço? Se eu não perdoar, se eu não abrir essa ferida e curar e sarar essa ferida com o perdão, e passando e renovando e vivendo novo, eu vou continuar
Com medo, meu cérebro faz o quê? Rejeita as pessoas. Ou seja, às vezes você tá vivendo dentro do seu casamento, rejeitando o seu marido, ou rejeitando a sua esposa, porque lá atrás, às vezes nem foi seu cônjuge que te feriu, mas foi alguém lá no seu passado que te machucou, que te feriu. Às vezes foi o pai, às vezes foi a mãe, isso, ou foi um namorado, relacionamento passado, e você tá ferindo o seu cônjuge, porque você tá carregando aquela ferida do passado. Então hoje é o dia de você abrir essa ferida, de liberar perdão sobre a pessoa que te ofendeu no passado. Nossa, mas você não sabe, no meu casamento, o meu marido me traiu. Ele mudou, ele deu fruto de arrependimento. Então vamos lá, vamos restaurar seu casamento. Deus tem muito mais pra fazer. E às vezes aquilo que era uma maldição na sua vida, aquilo que foi uma tragédia, foi algo ruim, Deus transforma em bênção. Deus traz isso pra você ajudar milhões de pessoas que já sofreram, que estão sofrendo por causa disso. Perdoar não quer dizer que você tem que aceitar tudo. Perdoar, não, você tem que aceitar as pessoas te fazerem de gato e sapato. Você tem que perdoar. Isso é ser bobo. Jesus não mandou a gente perdoar 70 vezes 7 para ser bobo. Ele mandou a gente perdoar porque a gente tem que tirar de dentro da gente. Você pode reparar que Jesus ele não precisou perdoar as pessoas na cruz. Tava todo mundo cuspindo nele, batendo nele, xingando ele. O que ele falou pro Pai? A oração dele não foi: Pai, eu perdoo esse povo que tá fazendo esse mal para mim. Ele não precisou tirar. Sabe o que ele falou? Pai, perdoa. Eles não sabem o que fazem. Ou seja, nem entrou no coração dele. Ele não deixou nem entrar. Então, a gente tem que deixar, se entrou, se a crítica ou qualquer tipo de ofensa entrou no seu coração, não aceita mais. Fala, eu rejeito esse sentimento. Porque às vezes a pessoa tem alguns gatilhos que toda vez vai vir aquele sentimento, você tem que falar assim, esse sentimento eu não aceito mais. Você tem que falar pro seu cérebro. Porque a mente, ela vai trazer e você não sabe o que é real e o que não é. Então a gente tem que tirar isso e falar, eu não aceito mais. E né? Deus te fez pra avançar, voar a lugares altos. E às vezes a gente fica ali ciscando no passado, comendo, né, o pão que o diabo amassou. E sendo que é pra gente viver algo novo, gente. Então hoje é tempo, 2023, tá começando o ano, é hora de você rever tudo o que você tem trazido e aplicado na sua vida. E perdão é uma coisa... Faça do perdão um hábito. Porque o perdão não é pra recomeçar, o perdão é pra começar de novo. Recomeçar é pegar os carros, você vai fazer tudo, você vai pegar tudo aquilo que foi, começar de novo. Vida. Tentar encaixar os carros. Não, a gente vai começar do zero. E vamos que vamos, começar de onde estamos hoje, né? Exatamente. É daqui pra frente. Com essa maturidade, com essa luz que nós temos hoje, com esse entendimento. Então muda tudo isso, começar de novo, dali em diante. Aprende a perdoar mais rápido. No começo do casamento, eu demorava pra perdoar. Hoje já é papum. Nossa, eu não gosto de ficar presa, não. Eu vou falar de um princípio que a gente estabeleceu desde o começo, desde o primeiro ano de casado. A gente estabeleceu a gente não dormir brigado, eu e a Tá. A palavra fala que não se põe o sol sobre o seu ressentimento. Então não durma, não deixa o sol se pôr, porque a hora que você acorda mais azedo, com mais raiva do seu cônjuge. E não é isso que você quer, porque você quer viver um casamento extraordinário, próspero, feliz, transbordante, abundante. Você tem que eliminar essa mágoa, ressentimento. Bola pra frente, vamos começar tudo de novo. Perdoa, meu amor, tá bom, perdoa o que eu te falei. Humildade, sabe, pra reconhecer o erro. É muito real, né? Melhor ser feliz que ter razão. Amor é uma decisão, né? Amor, é isso que eu ia falar. É decisão, não é sentimento. O perdão é decisão, não é sentimento. Isso não tem como, não é mensurável. A palavra fala em Colossenses 3:13, suportem-se, suportar. Ou seja, dá suporte uns aos outros, né? Quando o outro não tá bom, você suporta ele, você firma ele lá. Você aguenta a fase que ele tá passando. E perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Então é condicional, tá? Deus nos perdoa assim como nós perdoamos o outro. Ele até compara nas parábolas. Nossa, quem diria o perdão o nosso pecado. Tanto que Deus já perdoou e eu vou ficar ali me apegando a um pecado. Um detalhe, entendeu? Então a gente tem que pensar, nossa, Deus já me perdoou de tantas das coisas. Ai, meu Deus, quem sou eu, né? Eu mesmo. Quem sou eu? Quem sou eu? O que era? Que seríamos de nós, eu e Marcelo, sem Deus? Quinto princípio.
você lendo a Bíblia, você vai vendo a importância de você levantar um altar a Deus. Ou seja, como levantar um altar? São 3 altares que a gente tem que estar para a gente conseguir ter uma família. Não é a família perfeita, mas uma família assim estruturada, uma família em Deus, uma família assim abençoada, que os filhos obedecendo, a gente assim, uma família, maturidade emocional, inteligência emocional, tudo isso a gente tem que buscar. Tem um tripé de três altares. Então, levante um altar na sua casa. Como assim? São 3 altares. Então presta atenção, quais são os 3 altares que eu preciso levantar na minha casa? Se um desses 3 altares estiverem caídos, os outros não funcionam. Aliás, tem um que é o primordial, que é o primeiro, que com esse em pé você vai conseguir erguer os outros. Exatamente. O primeiro altar, que é o mais importante de todos, é o devocional com Deus. É você ter uma vida com Deus. É você acordar de manhã e buscar essa intimidade. Saber a importância da comunhão com o Pai. Você está vendo que você precisa de mais paciência com o marido, mais paciência com o seu cônjuge, mais paciência com as crianças. Tá faltando inteligência emocional, tá faltando... Então você precisa ter mais tempo com Deus. Você precisa tirar um tempo ali, fazer hoje chama de boot, né? Mas as confissões, para você fixar a sua identidade, para você buscar a sua identidade em Deus. Isso é muito importante. O casal só vai amadurecer e só vai avançar se conseguir achar a identidade em Deus. E a nossa identidade não é só aqui na Terra. A nossa identidade é no espiritual. A gente tem que buscar quem é o nosso Pai. Quanto mais a gente conhece a Deus, mais a gente conhece a si mesmo. Quanto mais a gente busca a Cristo, mais a gente conhece, porque nós fomos feitos à imagem e semelhança dele. O ser humano tem que saber essa pergunta: quem sou eu? Qual é o meu propósito? Porque Deus te formou para um propósito aqui na Terra. A gente não sai do lugar enquanto a gente não entende essa identidade. Você não sai do lugar. Mas a história do Rei Leão, que o Simba mesmo, ele só entendeu quem ele era e foi lá governar. A hora que ele olhou a imagem do pai dele lá e ele viu a imagem do pai, ele se enxergou. Aí ele viu que ele era a imagem e semelhança do pai dele. Aí ele falou ainda o pai falou, lembre, não falou pro Simba, lembre do seu propósito da sua vida. Ele falou assim, lembre de quem você é. Ou seja, quando caiu a ficha do Simba, quem ele era, aí ele foi reinar, aí ele foi governar, aí ele viu o propósito na vida dele. Então, enquanto a pessoa não se achar, não buscar essa identidade, ela vai viver de qualquer jeito, ela vai acordar de qualquer jeito. Não pode deixar de buscar todo dia essa presença de Deus, ouvir a voz de Deus, ouvir as direções. Não tem como a gente sair governando a nossa casa, né? Sem a gente estar cheio desse amor. Não tem como eu amar meu irmão, meu próximo, meu marido, meu cônjuge, meus filhos, se eu não tiver o verdadeiro amor em mim. Então, assim, quer viver algo extraordinário no casamento? Busque intimidade com Deus. Se abasteça antes de viver o seu dia. 3 altares que a gente tem que levantar para a gente ter uma família equilibrada. São 3 altares. O altar do devocional com Deus, um devocional com a esposa, ou seja, a intimidade do casal, orar junto, um conhecer o coração do outro, que quando a gente ora, a gente fala o que a gente pensa, a gente está falando diante de Deus. Então o casal ali tem intimidade, quando a oração ela vai unir o casal, né? Então a gente vê os casais às vezes hoje tão distantes um do outro, porque acha que intimidade é só na área sexual e muitas vezes não tem intimidade, porque não olha nos olhos. As pessoas hoje estão frias dentro de casa, desligadas, né? Desconectadas. Tem relação, mas na verdade estão desconectados emocionalmente. E aí o casal, por não ter às vezes essa comunhão, vai deixando a mágoa. Mágoa é má água, a água parada é morte. Então o casal às vezes de não se renovar, não reciclar o amor dele todo dia, não ter esse olho no olho, essa ocitocina. Esse tempo de oração, né? Também. Esse tempo de oração junto, levantar esse altar junto, isso faz a diferença, faz muita diferença. A oração traz intimidade, escreve isso na sua vida. Oração é igual a intimidade. Então, se meu parceiro de oração é o meu marido, cada vez mais eu vou me tornando mais íntimo.
Se os seus parceiros de oração são seus filhos, cada vez mais a sua família vai ficando mais unida. Então, vai comer, vai alimentar, ora juntos, vai levar os filhos na escola, a gente faz isso, vai orando durante o caminho, sabe? Todo o tempo. Vamos orar antes de você descer do carro, vamos orar. Então a oração traz intimidade. O primeiro é o devocional, é você e Deus. O segundo é o do leito, o marido e a mulher. Ter esse tempo de oração juntos, para os dois se conhecerem cada vez mais, ter intimidade. Isso aumenta muito a intimidade do casal. E assim, e o terceiro altar que a gente não pode deixar de levantar um altar é antes da refeição. Você vai se alimentar, primeiro levanta o altar a Deus ali, junto com os filhos. Hoje se perdeu muito, né? Mas assim, quem pode, se a gente consegue estar junto na hora da refeição, na hora do almoço ou na hora do jantar, esse é um dos momentos mais importantes. É um dos momentos que a gente consegue olhar nos olhos dos nossos filhos, é um dos momentos que a gente consegue entender o que está passando no coração deles. Então, assim, se perdeu muito isso hoje pela zona de conforto. Aqui a gente, em Ribeirão, não é como São Paulo, às vezes, muitas pessoas eu sei que pode fazer um esforcinho para ir almoçar com os filhos em casa, mas é mais confortável almoçar sem tumulto, porque faz parte, às vezes, o tumulto, às vezes um não tá bem, às vezes tem a briguinha entre eles, mas isso faz parte. Então os pais estão ali para quê? Para ir corrigindo, para ir levando eles pro caminho, né? Hebreus 13:4, o casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Mas o que é imoral para Deus? O que ele fala? Deus julgará os imorais e os adúlteros. Então isso não pode fazer parte do nosso casamento, a imoralidade e o adultério. O que seria a imoralidade sexual, a imoralidade que Deus fala aqui no casamento? Que é um dos pontos que eu peguei aqui, o sexo tem que ser no casamento, dentro do casamento. Então, para vocês que são noivos, são solteiros, deixa isso fazer parte da vida de vocês. Se você não concorda, procure entender primeiro. Isso. Por quê? Que aí você vai ver a profundidade, que é o quanto é importante. Quanto é importante isso. E a gente tem que aplicar isso para os nossos filhos também. E a gente também, quando a gente se conheceu, a gente não conhecia a palavra, mas aí quando a gente conheceu, a gente se corrigiu. Aí a gente se posicionou e a gente fez esse namoro santo, né? E aí a gente casou. Então assim, o sexo tem que ser no casamento. É bom que o homem não toque em mulher, mas por causa da imoralidade, cada um deve ter a sua esposa e cada mulher o seu próprio marido. Então 1 Coríntios 7:1. É pecado ter relações sexuais fora do casamento e não ter relações sexuais dentro do casamento. Também então assim, cuidado casais que negligenciam, passam dias, né, meses sem ter intimidade sexual. Isso não pode, tá? Porque a gente olha isso, é pecado, tanto o adultério, o sexo fora do casamento, como também o sexo não feito, a falta dele dentro do casamento, tá? Porque é uma então preste atenção. Né? É uma covardia do casal. Se o casal casou e um faz parte do outro ali, lógico que tem que haver... Tem que se guardar, né? E os dois têm que se guardar e o casal, um privar o outro dessa área, que é uma área abençoada por Deus, é uma área muito importante pro casamento, né? A palavra até fala, né, que o seu corpo já não pertence a você, pertence ao seu cônjuge. Aquele que pratica a imoralidade peca do próprio corpo. Então, gente, o nosso corpo é templo do Espírito Santo, é templo de Deus. Outro ponto muito importante, os maridos principalmente, eles acham que vai aquecer a relação sexual tendo pornografia ou trazendo pornografia até para dentro de casa com a esposa ou no celular. E isso, gente, já tá... Aqui tem um estudo que 30%, que a pornografia ela rouba 30% da sua energia cerebral. Fora quantos outros transtornos psíquicos, o tanto
o tanto de contra, o tanto é pior do que droga, é pior do que a cocaína, o vício da pornografia. A quantidade de dopamina que manda é mais do que a cocaína, então é mais viciante. Nossa, a pessoa tem mais dificuldade de sair depois da pornografia do que com a própria cocaína. Então a pornografia é algo também que assim acaba com o casamento. Ah não, mas eu conheço gente que usa, que vê pornografia, só que você não sabe o quanto você se afasta da esposa, o quanto você leva para dentro de casa algo muito sujo. É a mesma coisa, as pessoas que vendem o corpo por causa da pornografia, vendem o corpo por prostituição. Que é o mercado que mais cresceu nesses últimos tempos, gente. E ele leva para outros pecados, né? Sim. Pedofilia. Gente, então... Ele é a porta, onde abre porta para pedofilia, transtornos psíquicos, um monte... São vários estudos hoje, o tanto que tem de malefício para o cérebro e para o casamento, o quanto o cônjuge se distancia um do outro também por causa da pornografia. E pornografia é uma idolatria, né? É uma idolatria. Então é a idolatria e a imoralidade sexual é igual a rebelião a Deus. Então a gente está se rebelando contra Deus. E como que você quer atrair a presença de Deus, quer viver algo extraordinário no seu casamento, se você está trazendo sujeira, contaminando o templo, né, o lugar de adoração a Deus? Exatamente. Então a gente tem que se abster dessas coisas.